Bom dia, bom dia. Nós vamos falar sobre o fundamento da educação. Toda vez que a gente fala do fundamento da educação, a gente vai estar falando dos pensadores e influenciadores da psicologia, da filosofia, da antropologia, que influenciaram no processo de construção, seja de ensino, seja de concepção da educação. Então, a gente vai ter vários pensadores, ou por que não falar autores, que são referenciados em toda a educação, e não somente nacional, né? Não somente no Brasil, mas também são pensadores que romperam horizontes, que foram referenciados em outros países. Então, a gente vai começar a falar qual a linha de pensamento, qual a concepção de alguns pensadores que fundamentaram a educação no nosso país. E aí a gente começa trazendo o Paulo Freire, que ele tem uma abordagem que se alinha em uma concepção crítica, tá? Então ele traz uma perspectiva de uma educação libertadora, aonde o aluno ele começa a ser protagonista do processo de ensino, ele começa a ser um aluno ativo e participativo dentro do contexto escolar. Paulo Freire ele começa a aproximar uma linha que a consciência desse aluno ou desse estudante precisa ser preservada, precisa ser provocada através do ensino. Então, ele traz uma frase que é muito importante, que diz: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção e construção, né? Então, o professor, na linha de Paulo Freire, ele é mediador, ele não é uma pessoa de autoridade, ele não é uma pessoa que vai transferir conhecimento, porque o Paulo Freire, ele faz uma crítica aos modelos tradicionais de ensino, aonde o aluno tinha uma posição passiva, não podia ter uma reflexão ou ter uma visão horizontal com o professor, ele só tinha que estar ouvindo e prestando atenção na aula, e era um ensino reprodutivista. Na linha de Paulo Freire, ele começa a trazer uma visão mais horizontal, né? Essa relação professor e aluno deixa de ser verticalizada e começa a ser uma visão horizontal, né? De aluno para professor e de professor para aluno, tá? Então, ele diz aqui, ó, a educação libertadora é um conceito desenvolvido principalmente pelo educador brasileiro. Então, a linha dele é o quê? Uma educação libertadora. Freire, que propõe uma abordagem pedagógica centrada na conscientização e transformação social. Então, vocês vejam que ele começa a aproximar de uma abordagem mais crítica, né? De uma abordagem mais que vai trazer esse aluno para o centro, tá? E dentro desse contexto todo, ele escreveu alguns livros. Então, ele escreveu A Pedagogia do Oprimido, tá? Que ela vai focar nessa relação opressora, aonde ele representa a figura do professor como opressor e os alunos como oprimido. E aí ele fala aqui, ó, propõe uma nova maneira de entender e praticar a educação, focada na liberação dos oprimidos através de um processo de conscientização e ação. Então, esse livro dele é um livro muito cobrado pela banca FGV, e ele traz essa visão de opressão que a escola vivia na época, né? Então, ele começa a falar que o aluno ele precisa estar dentro do processo e ser um aluno ativo, ter uma atitude em relação ao processo de aprendizagem.
E aí, dentro desse livro, ele começa a falar que a educação é um ato político. Ele começa a falar que esse ato político é um processo educativo, ou seja, a escola ela não é neutra, tá? Ela deve ser ativa dentro de um contexto e o professor também é um ser político. Então tem que ter essa troca de relação e de diálogo que aonde você vai provocar um aluno a conscientização, tá? E vai promover nele o que é a autonomia, que é a emancipação, e, consequentemente, a transformação social. Então, a escola e o docente, eles são seres ativos, né? Porque a escola é um ato político. No entanto, a gente precisa que esse aluno também ele venha entrar dentro dessa concepção de manifestação do querer ou da consciência plena, né? A consciência do eu e a consciência do contexto sistêmico. A partir disso, esse aluno que ele começa a se libertar de uma classe opressora, da burguesia, do capitalismo, do status quo. Tá? Então, ele traz um raciocínio dentro desse contexto que ele diz que esse aluno ele precisa ser emancipado de uma forma muito crítica, né? E esse aluno vem a ter consciência de si próprio e de todo o contexto. E aí, logo depois, ele escreve um livro chamado Pedagogia da Esperança, que não é muito cobrado em prova, porque ele faz uma reflexão e alguns adentos dentro do contexto da pedagogia do oprimido, mas ele não traz à tona nenhuma fala que seja tão relevante do que a primeira edição do livro da Pedagogia do Oprimido. E aí, por último, ele traz um livro que é um dos livros mais cobrados, tá? Que é A Pedagogia da Autonomia. E aí aqui ele começa a dar totalmente uma visão que o aluno ele é o centro do processo educativo e o aluno, além disso, ele deve ser um ser ativo, tá? Então ele diz aqui, ó, respeito à autonomia do educando. Freire destaca que o educador deve respeitar a autonomia e a dignidade dos educandos, reconhecendo como sujeito ativo do processo. A prática pedagógica deve estimular a independência e capacidade crítica dos alunos, ao invés de tratá-los como receptores passivos do conhecimento. Então, nesse livro, ele começa a falar o quê? Que o aluno está no centro do processo, é um ser ativo, tá? Independente e, além de ter, ele precisa desenvolver essa capacidade crítica. E aí ele traz também uma concepção chamada ciclo gnosológico, que é um movimento que se dá entre o educador e o aprendiz. Como patrão da educação brasileira, gostava de chamar docência, conceito que expressa mutualidade inseparável entre educador e o aprendiz no processo de ensinar e aprender. Ele começa o quê? A trazer a figura do professor e do aluno de uma forma horizontal, né? Não de autoridade. Para ele, o professor que sabe muito, ele deve ter uma posição e uma relação horizontal com esse discente, com esse aluno, e não ser algo acima por ele saber muito. Tá? Então, a gente tem que ter uma reflexão muito clara em relação a isso. Tá? Então, assim, eu não sei quem que está aí na aula, que eu não consigo ver, mas eu vou ler as perguntas e já vou dar a resposta, que aí depois vocês estudam, né? E algumas eu vou pular para vocês depois estar refazendo com calma. E aí tem aqui uma questão que fala assim, Paulo Freire, na pedagogia da autonomia, afirma que ensinar
aprender e pesquisar lidam com dois momentos do gnossológico. E o que se ensina e se aprende. O conhecimento já existente é o que se trabalha. A produção do conhecimento ainda não existe. Com base na afirmação de Freire, há elementos indicotonizáveis que são práticas requeridas por esse momento do ciclo gnossológico. São eles. Tá? Então, ele traz o quê? Que para o autor, para Freire, existe uma relação horizontal que deve ser preservada. Tá? E qual é essa relação? A relação que precisa ser preservada é a relação do docente com o discente e a pesquisa, tá? Porque a pesquisa é a ciência, ou seja, os dois alunos, o professor e aluno no processo, a partir da ciência, né, do conhecimento. Então, os dois devem investigar, devem desenvolver essa capacidade crítica em relação ao contexto, em relação aos fundamentos, em relação ao que se tem de relação de fundamentação teórica para dentro da escola. Tá? Então, a resposta aqui é a letra A. Então, a gente tem aqui algumas outras questões, tá? Que eu vou deixar para você estar respondendo, porque o assunto, essa matéria, ela é bem extensa, então eu vou deixar para você estar respondendo depois. O gabarito está lá no final, e aí depois, vocês, de acordo com o vídeo, de acordo com a leitura que vocês vão estar fazendo nesse documento, vocês vão respondendo, tá? E aí, a gente tem agora um pensador, depois de Paulo Freire, não nessa ordem, mas um dos pensadores bem reconhecido e fundamentado no mundo é John Dewey, tá? John Dewey, ele foi o criador da chamada escola nova, escola ativa, tá? Então ele fala aqui, ó, acreditava na educação pela ação e criticava a educação tradicional, o intelectual e a memorização. Então, ele falava o quê? Que não depende só a gente encher, né, preencher esse aluno com conhecimento sólido, tá? Então, ele fala o quê? Que a criança, ela precisa ter autonomia para resolver os seus problemas, né, que a gente vai chamar de resolução de problemas. Não, então não é só ele aprender a ouvir, ele tem que ter a vivência, ele tem que ter uma experiência pessoal que a partir do que ele está ouvindo, ele vai colocar em prática, tá? Então, assim, ele mostra o quê? Que não depende, não é só a teoria, mas a prática, ela deve andar junto, que aí, quando a gente for estudar Paulo Freire, Saviani, eles vão estar falando de práticas docente, ou prática educativa, ou prática pedagógica, que é a relação da teoria e da prática. Depois ele fala aqui, ó, dizia que a escola não poderia ser uma preparação para a vida, mas sim a própria vida. Então, a escola, ela não forma somente cidadão para o mercado de trabalho, ela forma também para a construção da cidadania, tá? E aí eu trouxe aqui algumas concepções de Dewey. Depois ele fala aqui, ó, que o indivíduo não pode ser visto como ser acabado, mas sim completo e integrado. Quando ele fala integrado, ele fala dos aspectos cognitivos, que são relevantes, dos aspectos emocionais e dos aspectos psicomotores. Depois ele fala aqui, ó, o professor deve estimular a inteligência criativa dos alunos, visando a funcionalidade e a integração dos sistemas, ou seja, a união dos sistemas, ou seja, o aluno de forma plena, sensoriais, motores e cognitivos. Depois ele fala o adepto da escola nova, que ele é um adepto, pois ele valoriza a experiência dos alunos, facilitando o conhecimento criativo e autônomo, tá?
E aí, alguns pontos importantes, que eu vou ler só o tópico. Ele fala do pragmatismo, tá? Que enfatiza a prática e a ação como elementos centrais do conhecimento e da verdade, tá? Então, depois ele traz uma relação que precisa dos temas centrais do conhecimento, mas, no entanto, precisa que esse aluno se depare em situações que ele venha realizar, né, que ele venha ter que resolver problemas. Isso gera o quê? Uma autonomia e apropriação, né? Uma coisa é você saber um conceito. Eu sei resolver, um exemplo prático, eu sei a parte teórica quando trocar o pneu de um carro quando fura, mas só que você nunca vivenciou isso. Então, ele fala que a experiência, ela vai ser internalizada quando você realmente se deparar com essa situação na prática, quando você realmente vê que você vai ter que colocar em prática aquilo que você ouviu. Então, ele fala também da educação progressista, né? Então, toda vez que se fala uma educação progressista, ela vai estar centrada no aluno, tá? A partir de experiência, a partir de pré-requisito, uma visão mais holística, uma visão mais democrática. Depois ele considera o item 3, a aprendizagem pela experiência. E aí ele vai falar que essa experiência, ela precisa ter esse momento para associar o processo de aprendizagem e ações, né? Então, ele vai aprender e vai ter ações, ele vai ter experiências. Depois, ele vai falar da relação da democracia com a educação. Ele fala que precisa ter uma relação e desenvolver esse senso crítico desses alunos. No ponto 5, ele vai falar do currículo, que deve ser integrado, interrelacionados, pensando de uma maneira holística dessas relações no campo do saber. Ele vai falar a escola como comunidade, a escola é um espaço democrático para a família, para a comunidade. Tá? Então, são pontos importantes que você vê que esse autor ele é de uma linha crítica, progressista e democrática. E aí a gente traz também o senso crítico, né? Ele faz uma crítica à educação tradicional. Ele fala que ela traz uma visão muito fragmentada desse aluno. Então, ele acha que ela não é capaz de preparar esse aluno para a vida. Depois, ele fala de influência que o sistema tem em relação a métodos, em relação à organização. Então, são os conceitos, né, que a gente precisa ler com calma e vivenciar. Tá? Então, tem aqui mais um exercício sobre o autor. Eu não vou ler sobre isso aqui, por conta do tempo, que a gente tem vários autores para estar falando, mas aí vocês respondem que o gabarito vai estar lá no final. Tudo bem? Vamos lá, prosseguindo. Agora, a gente tem o Pestalozzi, tá? Que são autores que influencia vários contextos na educação, tá? Então, a gente precisa estudar. Por isso que essa aula é fundamento da educação, tudo bem? Então, esse fundamento da educação é algo que a gente precisa entender a linha desses autores, as concepções dele. Eles partiram de qual princípio? Eles falam de quê? Então, ele fala aqui, Pestalozzi dedicou seus estudos para investigar o desenvolvimento e o aprendizado infantis. Então, ele vai falar de quê? Da educação infantil. Desse modo, lição das coisas é um dos seus conceitos mais relevantes, pois afirma que é por meio da experiência e da observação dos objetos que o conhecimento poderá ser construído. Tá? Ali embaixo ele fala, defendeu uma educação não repressiva. Então, ele traz ali uma reflexão que a criança ela precisa ter vivência, ela precisa ter
experiência, ela precisa contemplar a experimentação. Tá? A partir de quê? A partir de ter contato com o objeto, participar de outros contextos, vivenciar. E não somente estar ali de uma forma repreensiva, tendo que ficar sentado, parado e ouvindo. Porque quando a gente fala de criança, para a gente pensar hoje, a gente jamais vai pensar, quando falar de criança, de forma estática. Toda vez que a gente fala de criança, ela está sempre em movimento, ela está sempre brincando. Normalmente, quando a gente vê uma criança parada, ela está ou com muito sono, ou cansada, ou doente. E aí ele traz alguns pontos importantes. Então, ele vai falar de uma educação holística, global. Então, você vê que ele é da mesma linha de John Dewey, tá? Esses pensadores aqui, eles são a maioria deles são da linha crítica, tá? Ele vai falar de uma educação para todos. Ele vai falar também, igual o Dewey, da aprendizagem pela experiência, e ele vai falar do método intuitivo, tá? Que deveria ser, que é a partir da observação direta dos objetos, do fenômeno, permitindo que a criança desenvolvesse suas próprias conclusões antes de serem apresentada ao conhecimento formal. Então, qual é esse método que ele traz? Antes de você dar vou dar um exemplo aqui, a brincadeira de rodas cantadas, você deixa a criança brincar, brinca aí, brinca de uma roda, canta qualquer coisa, deixa ver o que essas crianças vão conseguir desenvolver sem você direcioná-la, e depois você vem explicando de forma, né, dentro do contexto formal, o que seria essa roda cantada e qual música que seria bacana para você, para ser contextualizado dentro dessa recreação. Então, ele fala o quê? Que primeiro a criança tem contato com o objeto ou com o ambiente. Depois você dá a explicação formal. E não depois, você chega, nós vamos lá fora, vamos fazer um círculo, o círculo é assim, nós vamos cantar tal música. Não, você deixa que a criança construa esse momento e depois você vem e dá um ajustamento à linha a partir daquilo que os alunos já sabem, tá? Isso aqui tá com barulho, pessoal, que eu tô numa escola e tá tendo escolinha de futebol. Eu escolhi a sala errada, mas vamos continuar. Depois ele fala da educação como ato de amor do ambiente, né? Ele fala muito do desenvolvimento moral, tá? Da parte afetiva. Depois ele fala da criança como centro do processo, tá? E ele fala da educação moderna, né? Que aí ele vai falar desses autores que têm uma visão mais holística, uma visão mais democrática, uma visão mais humanista da criança. E aí tem uma questão para a gente responder, tá? Eu vou deixar aí certinho para vocês responderem. Eu vou dar uma dica aqui. Essas opções A, B, C, D e E, ela tem números. Algumas vocês vão encontrar verdadeiro ou falso, e outras pontinho 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. A gente pode ver, eu nem li, tá? A gente pode ver que tem colunas, que são em pé, e linhas. Então, vamos lá. Se a gente olhar pela coluna, a gente vai ver que a segunda, né, a letra A, tem 4, 3. Tá vendo? 4, 3, 2, 1. Você vê que a letra A tem tem o 4 e o 3. O 3, ele só repete uma vez. Tá vendo? Embaixo do 3 tem 1. Embaixo do 1 tem o 2, e embaixo do 2 tem 2, 1. Essa quantidade de 1 que está na segunda coluna, ela repete 3 vezes. Então, provavelmente, ela está certa, tá? Então, a coluna, a segunda aqui, ela está certa. E a última, que tem lá 1, 3, 3, 3, 4, então, se esse 3 repete 3 vezes, ou se for V, repete
3 vezes, possivelmente também está certo. Então, aqui você já começa a excluir, tá? Normalmente, quando cai assim, é mais fácil de resolver. E, às vezes, se for um assunto que você não domina, você consegue resolver bem. Tudo bem? Então, é só uma dica para você filtrar e otimizar seu tempo. Depois, se você fizer esse critério de exclusão, dos números que repete mais para os números que repete menos, se o número que repete menos, ou uma vez só ou duas, possivelmente vai estar errado perto de 3, 4, que vão estar se repetindo na coluna, tá? Depois você vai e faz uma leitura, tudo bem? E aí a gente vai falar de comênios, tá? Toda vez que a gente fala de comênios, a gente vai falar de didática, porque ele é considerado o pai da didática. Ele veio em um tempo do renascentismo, aonde a igreja ela tinha uma influência no ensino e ela ensinava, né, pregava uma educação que pensava mais nas coisas celestiais e espirituais do que terreno. E aí ele falava que o ensino ele precisava ser para tudo. Eu vou ensinar tudo, não só as coisas celestiais, mas também para esse tempo. E eu vou ensinar para todos, né? Eu não vou ensinar somente para os filhos da elite, eu não vou ensinar somente para os católicos, eu vou ensinar para todo mundo. Então ele faz uma crítica em relação a isso. Então ele diz o quê? Que o ensino deve ser para tudo, ensinar tudo e a todos. Aí ele diz aqui, ó, Comênios apresentava fortes argumentos contra o ensino da Igreja Católica, que para seus fiéis e todo o sistema escolar. Ele criticava o método escolástico, né? Que é a escola, esse método é a escola que era o quê? Catequizada. Esse método controlava o sistema educacional da época, tá? E aí a gente aqui fala o quê? Que esse episódio vai acontecer no Brasil com a chegada dos jesuítas, tá? Então ele começou a fazer uma crítica à igreja, a esse modelo de você estar ensinando não para uma formação cidadã, mas sim para as coisas celestiais. E ele fala aqui, ó, essa forma de ensinar não provocava o aluno, deixando passivo, formando um aluno despreparado para a vida terrena, pois buscava enriquecimento espiritual. Tá? Então, ele vai falar sobre isso. Aqui a gente tem 2 exercícios sobre esse autor, vocês vão estudar, vão responder depois, tá? E agora a gente vai falar sobre Piaget. Piaget, ele é um autor muito conceituado, né, na área da educação, porque ele vai falar do desenvolvimento da educação, do desenvolvimento humano, e ele entende que para essa criança, para esse indivíduo aprender, primeiro ele precisa ter um desenvolvimento maturacional, né, de sistema nervoso, de saturação, de fases e subfases para ele começar a aprender. E aí, qual é a ideia? Ele fala o quê? Ele fala que para esse aluno aprender, ele precisa respeitar alguns estágios do desenvolvimento, tá bom? Então, ele traz a teoria do desenvolvimento. Toda vez que a gente pensar em teoria de desenvolvimento, ele traz 4 etapas, 4 fases. Ele vai falar do sensório motor, que é de 0 a 2, e aí ele traz aqui um exemplo: o bebê explora o mundo através do sentido e ações. A principal conquista é a permanência do objeto. Então, um exemplo, criança que centraliza um olhar em uma coisa só, que pega a chupeta e fica com ela na mão, na boca, se você puxa, ela chora, tá? Ela tem pouca percepção e inferência do que está fazendo e do que representa aquele
objeto, tá? Então, isso acontece o quê? De 0 a 2 anos. Depois ele traz o quê? Pré-operatório, de 2 a 7. Desenvolvimento da linguagem e pensamento simbólico. Mas ainda existe o egocentrismo. Qual é isso? Quando você pega uma criança, você dá uma bola dentro dessa idade, a criança acha que aquela bola faz parte dele, ela não consegue dar para outra pessoa, dividir, é meu, é meu, é meu, e corre com a bola e não entrega. Então, ela está naquela fase egocêntrica. Então, ele fala que essa idade não tem muita consciência do eu e do objeto, tá? Ou seja, porque ele está ainda em desenvolvimento. Quando ele fala aqui do operatório concreto, de 7 a 11, ele vai falar da capacidade de pensar logicamente em eventos concretos, desenvolvendo uma noção de conservação e reversibilidade. Ou seja, ele já começa a se desprender do contexto egocêntrico. A criança com 7, 8 anos, quando você dá uma bola e fala, passa a bola para o seu amiguinho, ela passa a bola. Corre para buscar a bola, ela corre, se der para ela pegar, ela pegou, se não der, ela não vai chorar. Já uma criança de 2 anos, 4 anos, 5, você pede lá, corre lá e pega a bola com mais 2 amiguinhos. Se ela não chegar primeiro e pegar a bola, ela vai chorar. Então, quando ele fala aqui do operatório concreto, ele já traz uma diferenciação. Ele começa a falar o quê? Que a criança já começa a ser mais autônoma. E, por fim, ele fala do operatório formal, que aí é a parte do desenvolvimento do pensamento lógico, hipotético, tá? Ele começa a questionar, ele começa a saber o que é errado, mas por que é errado. Ele começa a entender que não pode, e aí ele sabe por que não pode, que aqui no caso a gente está falando do adolescente, né? Que é a partir dos 12 anos. O ECA fala que o adolescente é de 12 anos incompleto, tá? Então a gente tem que 12 anos completo. Então a gente precisa entender essas fases e encaixar algum tipo de exemplo para cada um deles. Então eu sugiro que vocês vejam um vídeo lá no YouTube, anotem, tem vários outros exemplos. Eu peguei alguns, mas tem vários exemplos aqui que vocês podem encaixar para entender melhor essas fases. E aí ele traz como conceito fundamental alguns pontos importantes. Ele fala de esquema, estruturações mentais básicas, que servem como bloco de construção do conhecimento. Aí, vamos lá, ele está falando de aspecto cognitivo. Depois ele fala da assimilação, processo de incorporação de novas informações a esse esquema. Então, qualquer tipo de informação que você oferece para esse aluno, para essa criança, ela vai entrar no processo de assimilação. E quando ele entra no processo para assimilar, aí vem a acomodação. Modificação dos esquemas existentes para incorporar novas informações. Aqui entra o quê? O desequilíbrio, porque é uma informação nova que esse indivíduo está tendo que receber para se apropriar. E depois vem a equilibração, mecanismo pelo qual a criança move-se de um estágio de pensamento para o outro, equilibrando a assimilação e a acomodação, né? Então, você assimila um assunto novo, desequilibra, tá? Acomoda e equilibra, tá? Então, eu botei essa situação, seja de informação, seja de ambiente, tá? Então, esse tipo de assunto aqui, tira foto, porque cai. Então, é bom ler mais um pouco sobre ele, ver outros exemplos, tá? Para vocês, na hora da prova, não errar. Porque esse assunto aqui, vocês vão ver na parte do conhecimento pedagógico. Normalmente cai uma ou duas sobre isso, sobre esse autor. Aqui eu botei como que ele entende que acontece a construção do saber.
Então, ele fala que esse aluno ele precisa ter uma visão mais clara dele nos aspectos psicológicos, nos aspectos individuais, das questões genéticas, tá? Para que esse processo aconteça. Um exemplo, se você encontrar um aluno com deficiência intelectual com 8 anos, normalmente ele não vai estar dentro daquelas fases que ele citou. Normalmente, a idade biológica desse aluno de 8 anos vai estar sempre aquém. Ou seja, com 8 anos, se era para ele estar dentro do operatório concreto, a nível estrutural, mental, ele vai estar no pré-operatório, porque a idade cronológica da pessoa neuroatípica não acompanha a idade biológica. Ele pode ter 8 anos, né, pelo tempo de vida, mas biologicamente a mente dele, o cérebro dele, vai estar com 5 anos, 4 anos. Por isso que você vê alunos, crianças com síndrome de Down, crianças autistas, DI, com comportamentos de criança, e sendo adulto, de 20 anos, mas com comportamento de 10, 12 anos, por conta dessa condição genética ou sindrômica. E aí a gente tem que as questões de prova, eu sugiro que vocês respondam em outro momento para a gente adiantar essa aula, tá? Então, o gabarito vai estar no final, lê com calma, responda qualquer dúvida, faça contato comigo que eu vou estar ajudando, tudo bem? Então, é só ler devagar. Aquelas que vocês não conhecem o termo, pesquise para ver o que significa cada um, que eu acho que isso também é uma forma de aprendizagem, tá? E agora a gente vai falar de Vygotsky. Quando a gente estava falando de Piaget, ele fala o quê? Que a aprendizagem acontece de dentro para fora, ou seja, a partir do desenvolvimento, a criança vai aprendendo a se comportar no mundo, né? Já Vygotsky, ele tem um raciocínio diferente. Ele fala que a criança precisa ter contato com o meio, com o ambiente ou com sujeitos para aprender. Ou seja, primeiro você interage, você se relaciona e, em segundo plano, você aprende, que seria de fora para dentro, tá? Então, ele fala aqui, ó, as concepções relevantes sobre Vygotsky. Então, ele traz o quê? A teoria sociocultural do desenvolvimento cognitivo. E ele traz aqui, ó, a aprendizagem como processo social. Vygotsky propõe que o desenvolvimento cognitivo é fortemente influenciado pela interação social. Então, você vê, ele acha que a pessoa desenvolve, aprende a partir da interação social. Diz aqui, ó, ele acreditava que as crianças aprendem através de interações com os outros, especialmente com aqueles que são mais experientes, com pais, professores e colegas. E aí ele traz aqui, ó, a cultura e ferramentas culturais. Vygotsky, de acordo com ele, o desenvolvimento cognitivo de uma criança é moldado pelas práticas culturais e pelos instrumentos. Tá vendo? Que a cultura oferece como linguagem, símbolos e ferramenta. Vivências, experimentação. Então, você vê que ele é o oposto do Piaget. E dentro desse contexto, ele traz algumas zonas. Ele traz zona de desenvolvimento proximal, que é a mais falada, zona de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento real. Tá? Então, ele diz aqui, ó, ZDP é o conceito mais famoso de Vygotsky e reflete as diferenças entre o que a criança pode fazer sozinha e o que pode fazer com a ajuda de outro adulto ou de outra criança mais experiente, tá? Depois, ele traz aqui ZDR, tá?
representa o que o aluno já sabe e pode fazer por conta própria. Aqui é zona de desenvolvimento real, tá bom? Depois a gente tem aqui, ó, a zona de desenvolvimento potencial. Embora menos mencionada, essa zona pode ser entendida como potencial máximo que o aluno pode atingir, tá? E que é o que pode se desenvolver como suporte em intervenções adequadas, tá? Isso é visto como futuro desenvolvimento, isso é visto como futuro desenvolvimento do aluno, o que ele pode vir a fazer no futuro. É o que ele tem de potencial, de habilidade, tá? Então, assim, essas três zonas, vocês estudam mais a zona de desenvolvimento proximal. Ela é o que cai mais. Mas é bom dar uma lida em todos eles. E algumas concepções relevantes de Vygotsky. Ele vai falar do papel do mediador dentro desse processo, ele vai falar da mediação semiótica, a linguagem e outros sistemas simbólicos como números e sinais que são vistos como ferramentas mediadoras e cruciais que facilitam o desenvolvimento cognitivo. Ele vai falar de linguagem e pensamento, ou pensamento e linguagem, que é o nome de um livro dele. Toda vez que você achar na prova, falando de linguagem, falando de cultura histórico-cultural, ou abordagem cultural, histórico-social, vai estar falando de Vygotsky, tá? Ele vai falar de linguagem egocêntrica e privada, tá? Ou seja, a partir de vivência e de contato, você consegue desenvolver isso dentro desse contexto, desde que você se relaciona em outros ambientes. Então, isso aqui eu botei os pontos mais importantes. Toda vez que a gente fala em aulas, a gente tem que aprofundar um pouco mais sobre esses pontos. Então, eu falei os pontos mais importantes. Então, assim, linguagem semiótica, mediação semiótica, pensamento e linguagem. Vocês têm que estudar isso legal, tá? Que é o base dele, né? E a ZDP. Depois ele vai falar do contexto histórico e cultural, que é o enfoque dele. Ele vai falar da aprendizagem e desenvolvimento, que são a partir daquelas fases, tá? Então, vocês dão uma lida depois com calma. E aí a gente tem um exercício sobre o Vygotsky, depois tem mais um, tá? E vocês fazem isso depois. Eu estou só passando rápido, porque é muito autor e não dá para eu ficar respondendo um a um por conta do tempo, né? O João vai entrar daqui a pouco, então eu estou adiantando somente a parte teórica, e na hora da reflexão do material aí, vocês estudam, porque o gabarito eu coloquei lá embaixo. E aí vocês vão rever esse vídeo, ou faz uma leitura seca sobre tudo isso aqui, né? Anota e treine, tudo bem? Vallon foi um importante psicólogo, psiquiatra e filósofo francês, tá? E ele traz, né, a contribuição infantil também. Ele vai falar da psicologia da educação, ele vai falar do comportamento, ele vai falar do ambiente, ele vai falar das interações sociais. Então, vamos lá. Principais contribuições de Éric Vallon. Teoria psicogenética do desenvolvimento infantil. Vallon propôs uma teoria de desenvolvimento infantil baseada na interação de três dimensões fundamentais. Então, ele fala de afetivo, que são as emoções, ele vai falar muito sobre isso. Ele vai falar sobre os aspectos cognitivos e motores, tá? Ele acreditava que o desenvolvimento da criança se dá através da interação entre essas dimensões e que elas não se desenvolvam de forma isolada, ou seja, de forma holística, global, tá? Então, a gente tem os três pontos aqui que são importantes, que são interdependentes. Então, as questões afetivas, cognitivas e motoras são interdependentes, tá? Ele fala que uma depende da outra. E aí, ele também traz os estágios de desenvolvimento.
não são iguais de Piaget, mas, em alguns casos, aproxima as idades, né, e as situações recorrentes, né, para cada idade. Então, ele chama do primeiro estágio de estágio impulsivo emocional de 0 a 1, estágio sensório motor, estágio personalismo, estado categorial, tá, de 6 a 11, estágio de puberdade e adolescência a partir de 11 anos. Bom, então você vê que ele traz esses conceitos, falo desde já, dificilmente cai esses estágios de Vallon, cai mais estágio para essa banca de Piaget, mas a gente não sabe como vai ser essa prova, é bom dar uma lida para a gente ter uma compreensão mais clara. Trouxe também um exercício de fixação da banca FGV sobre esse autor, e agora a gente vai falar de Frederick Froebel, tá? Então ele é uma das referências também dentro dos fundamentos da educação, e aqui trouxe um texto pequeno que fala teve uma importância fundamental na educação, especialmente no desenvolvimento da educação infantil. Mais um que fala da educação infantil. Essa sua abordagem inovadora e suas contribuições deixaram um legado duradouro que continua a influenciar práticas educacionais em todo o mundo. Tá? Então, esse Froebel, ele criou o Jardim da Infância, né? Então, essa ideia de creche, de parquinho, veio dele. Tá? Então, ele traz uma reflexão em relação qual é a representação que a criança tem, né, dentro do contexto. Então, ele fala que a gente precisa refletir muito e quais espaços que a gente deve estimular a criança. Então, é um autor que tem muita referência, é um estudioso, né, ou foi. Então, a gente precisa refletir muito sobre ele. Ele traz a vivência para essa criança a partir de brinquedos, né? Então, ele entende que o brincar, né, brincar com intencionalidade é uma forma de desenvolvimento de forma lúdica, aonde a criança é despertada a desenvolver a criatividade, né, a partir da experimentação. Ele traz essas reflexões do contexto, né, do ambiente enriquecido, né, então, quando a gente entra em um jardim, em uma creche, a gente vê sempre muita cor, muitas figuras, né, as cores vivas, tem um brincar. Então, ele que trouxe essas concepções de enriquecimento lúdico em ambiente escolar. E aí, alguns pontos importantes para Froebel. Educação holística, e aí ele vai falar o que os outros autores que foi comentado até aqui, em relação a pensar no desenvolvimento integral dessa criança, nos aspectos emocionais, físico, intelectual e social. Ele vai falar da exploração, né, que a criança deve se permitir, né, brincar, de despertar nela a curiosidade, que ela venha ter contato e tentar por si própria se descobrir e descobrir algo. Isso é importante também a gente falar. E ele coloca o professor como um facilitador, ou seja, ele fica de fora mediano. Ele não chega lá e fala, não, você tem que fazer assim, assim, assado. Ou seja, deixa que a criança, por si só, ela construa esse ato de brincar. Tá? Então, ele traz uma reflexão crítica, libertadora dessa relação professor e aluno. Depois ele fala da educação moral e social em relação a respeitar o próximo, a capacidade do outro, o tempo de aprendizagem do outro. Tá? E ele é um
influenciadores da educação moderna ou contemporânea, que é essa que a gente tem hoje. Trouxe também umas questões sobre esses autores. Tá? O Rousseau, eu não coloquei nada sobre ele, mas é bom vocês aprofundarem um pouquinho sobre o Rousseau. Tá? E aqui são os gabaritos. Né? Então, depois vocês vão responder os exercícios e depois vocês olham aqui para ver se está certo ou errado. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem e eu vou explicar em áudio qualquer dúvida e a gente vai funcionando assim por questão de tempo, porque a gente tem muita matéria para estudar, tudo bem? Então vamos lá, vou voltar aqui para a gente responder algumas, tá bom? Que aí a gente tira a dúvida na hora, que eu acho que é até melhor. Abriu? Abriu. Isso. Sim, pessoal, vamos lá. Vamos responder isso aí. 1 minuto. Vamos responder e a gente bate um papo em relação a meia hora para a gente fazer essas questões. Vamos lá. As opções a seguir apresentam um afirmativo que concorda com a posição do autor no trecho acima, à exceção de uma. D. A. Calma aí, vamos lá. Então, vamos lá. Paulo Freire, aí ele traz o quê? Uma educação libertadora, né, pessoal? Ele fala o quê? Que o ensino tradicional não deve ser enfatizado, porque ele chama disso de educação bancária, né? É onde o aluno é só receptador, ele só fica recebendo a informação, tudo bem? Então, ele condena o professor que transfere conhecimento. Tá? Então, a resposta que a gente tem é a D, onde fala que a transferência dos conhecimentos do professor para o aluno não pode ter essa transferência, entendeu? Então, a resposta aqui, a que está errada, é a letra B de bola. Então, o desenvolvimento da dimensão afetiva é parte integrante do processo educativo escolar, tá certo? A letra B, a transferência dos conhecimentos do professor. Lembra lá naquele texto dele, que ele fala aqui atrás, ensinar não é transferir conhecimento. Essa é a frase dele que tem várias provas. Então, o conceito dele de ensinar é você criar possibilidades para que esse aluno venha construir o seu próprio saber. Isso dentro da linha dele, tá? Então, a resposta que está errada é a B. Tudo bem? E aí a C, você vê que ele colocou o começo errado e o final certo. Aí você lê de uma forma rápida, o sujeito, torná-lo sujeito ativo, tal. Aí você achou que a B estava certa. Então tem que ler muito devagar, muita tranquilidade, palavra por palavra, que é uma banca capciosa. A letra C está certo e a letra D também está certa. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida aí? John Dewey. Então vamos lá. Quando a gente fala de Dewey, ele faz uma crítica ao ensino tradicionalista, e toda vez que a gente vai falar de ensino tradicional, é um ensino que só vai estar atrelado na memorização, no que o aluno tem que saber, tá? Não tem relevância em outros aspectos, como questões sociais, afetivas, não tem. E ele fala o quê? Que a aprendizagem
ela tem que considerar vários outros aspectos, e não somente os aspectos cognitivos, tá? E aí ele fala o quê? Que essa visão holística, ela deve ser reforçada dentro dessas experiências estéticas, né, do ser humano, dentro do contexto social. Então vamos lá. Letra A. Capacitam os educando a reconhecer expressões de gênio de um artista. Você não quer formar um gênio, você quer formar um cidadão. Então não é A. Tudo bem? B. Auxiliam a compreender a manifestação de forma pura de uma obra. Então você vê que a A e a B falam de quê? De intelectual, intelecto somente. Olha só o aluno assim, não, eu tenho que formar somente um ser, não é ser pensante, não. Eu tenho que alimentar somente um aspecto dele, ele tem que saber muito. Só que a linha dele, ele fala que, de Dewey, ele fala que o aluno, ele tem várias facetas que devem ser consideradas, ou seja, são aspectos interdependentes. Então, não é a B. C. Permite isolar objetos de uma vida cultural. Não, ele não isola. Todos os contextos sociais, culturais, afetivos, que são os emocionais, deve ser considerado. Então, a C não é. Exercitam a sensibilidade. Ó, é a D, tá vendo? Ó? Mobilizando criticamente, tá vendo? As faculdades sensoriais, emotivas e intelectuais. A resposta é a D de dado. Alguém foi nela? Hã? Fiquei na dúvida, mas mais ou menos, Ana Júlia. Tem que dar uma lida mais aprofundada mesmo. Aí, educam para distinção, ou seja, a escola não pode separar os bons dos fracos, né? Teoricamente, não. Né? A linha dele aqui, não, mas na prática a gente vê isso, né? Separar os alunos aptos dos não aptos, os nota 10 dos nota 5, isso acontece na prática. Mas a linha dele, ele defende que não. Vamos lá, questão 8. Então vamos lá, ó. O Dewey, ele faz uma reflexão mostrando que as questões estéticas, sociais, artísticas, ela contribui para essa formação do indivíduo, tá? Que são as experiências, né? Então, qual é a crítica que ele faz aqui a essa parte de objetos artísticos, tá? Ele entende que não poderia ser algo separado, mas deveria ser algo junto, porque isso faz parte do desenvolvimento humano. Então, aqui é uma crítica. Então, isso aqui, essa 8, é interpretação, pessoal. Tá? Então, a resposta, eu não sei quem, só tem André falando, de repente o pessoal está ocupado, a resposta que está certa é a letra A. A crítica que ele faz é que ele afirma que a arte é frequentemente entendida como algo diferente das demais formas de atividade humana, que não era para ser. Entendeu? Eu, assim, eu estava vendo essa número 8 e eu achei ela bem complexa, assim. Acho que é uma que a pessoa perde um tempo aqui para pensar e possivelmente vai ter que chutar e tentar chutar bem. Porque eu achei ela muito complexa, assim. Você tem que saber muito do autor de forma muito profunda, tá? E ele vai falar de estética, ele vai falar de contexto artístico, pode falar. Lendo rápido assim, eu também chutei a A. Aham. Então, é isso aí.
Então, assim, mas ela é difícil. Eu achei ela difícil, assim. Dentro de algumas que eu andei selecionando, eu achei ela bem enjoadinha. Mas você vê que é interpretação. Pestalozzi, questão 9. Ah, eu expliquei isso aqui, né? Eu não sei que você estava... Gente, estava gravando, juro para vocês. Desculpa, para mim só tinha André, mas André falou que ia sair, para mim eu estar sozinho aqui, né? Eu respondi ela, quando eu selecionei, eu respondi ela assim, ó. Aqui na opção de AE, a gente tem colunas, que estão em pé, né? E fileiras. Fileiras são aquela ali, ó, 4, 3, 2, 1, tá? Então, vamos lá. Como que eu respondo, às vezes, para eliminar, ou até para acertar mais rápido? Você pode fazer com número ou letra, verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. A coluna primeira tem ali, ó, de A, E, tem 4, 4, 1, 2, 2, tá? Então, você vê que o 1 aqui, ó, AC, repete uma vez só, tá vendo? Então, você fala assim, pô, tem o que repete mais, tem o que repete menos, tá? Então, você tá vendo, tem 2, 4, tem número 1 e 2, 2. Beleza. Mas primeiro, vocês buscam o que repete mais. Aí, quando a gente vai para a segunda coluna, a gente tem 3, 1 ali, tá vendo? Na B, na D e E. Se a gente tem 3, 1 repetindo ali, ela tá certa. A número 1 tá certa. Tudo bem? Então, a gente tem a segunda fileira, que é o número 1. Aí você vai ali no parênteses e coloca o número 1. Aí você vai para a terceira coluna. Você vê que não tem muito número repetido. Tem 2, 2, 2, 4 e um 3. Tá? Só que na quarta coluna, que é a última, a gente tem 3, número 3. Então, você vai lá, coloca no último parêntese, número 3. Então, você sabe que a segunda é número 1 e a última é 3. Então, você fica entre a B e a D. Tá certo? Não é isso? Vocês estão aí, pessoal? Tô aqui. Então, aí a gente tem a B e a D, não é isso? Então, vamos lá. Agora, ó, isso é porque a gente nem leu ainda, né? Aí a ideia, a gente tem a B e a D. Agora, vocês começam a... Qual a ideia? Vocês vão ler sobre ela, ler as questões, ou vocês podem eliminando ainda mais, filtrando ainda mais. Então, vamos lá. Se tem a B e a D. O 4, ele repete 1, 2, 3, 4, tá? Só que o número 2 repete, tem na A, na B, na C, na D e na E. Então, o número 2 tem todas as opções, A, B, C, D e E. Se o número 2 tem todas as opções, na A, na B, na C, na D e na E, então a 2 também está certa, tá? A 4 também tem em todas. Aí você vai falar agora, pô, e agora? Aí você vai ter que ler. Aí você vai para o texto e lê. Se tivesse mais 2 do que 4, você já matava. Mas como a repetição de 4, de 2 e de 4 tem em todos os itens, você vai ter que ler. Aí você vai agora para leitura do texto, sabendo que pode ser a B ou a D. Entendeu? É uma forma de responder. Eu uso muito assim. Tem uma outra forma. Dentre esses nomes, você sabendo já vai te ajudar muito. Então, você usa o critério de seleção por repetição e você usa por área de domínio, aquilo que você entende mais. Aí você vai agora para o item 1, 2 e 3 e 4. Esse Herbert, eu não sei quem é. Não, eu sei quem é, né? Que ele vai falar, tá falando ali. Pedagogia tradicional.
Mas John Dewey eu sei. E o Comenius também eu sei. Então, John Dewey, ele vai falar de uma visão holística, ele vai falar de dimensões. O Comênio, ele fala de didática. Então, você agora começa a ler para tentar achar a resposta. Vamos lá. Agora vocês tentam ler aí. E usa algumas dicas, se pode funcionar ou não, né? Comigo funciona. E aí? Quem chutou? Quem acertou? C. Não foi de C, mas quem? Alguém mais? Alguma opção contrária? Quem marcou? A, B, C, D, E. Alguém? A hora de errar é agora, pessoal. Vamos lá. Estou entre a B e a D. Foi a Alice que falou a C. A C não é, porque a C a gente excluiu antes. Ficaram duas opções, B ou D. Ah, é, isso mesmo. Eu vou de B. Isso. Eu vou de D, então. Porque Isso. você falou que o Comênios, não é isso? Isso. É dessa parte didática? É dele. Não é isso? Isso. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. A resposta certa é a D. D de dado. Tá bom? Número 4 é didática. Então toda vez que você achar didática, Comênios. Tá? A número 2 é Dewey, que ele vai falar das múltiplas relações da vida, né, ao contato da vivência social, ou seja, a gente precisa explorar esse ensino que alcance várias relações que é inerente a esse aluno, né, aspectos culturais, sociais, afetivos, né? E direcionar eles para o contexto de vida. Por isso que ele fala que a escola não é a preparação para a vida, né? Mas é a própria vida. Tá? Então a resposta é a D, D de dado. Aí qual é a ideia? Vocês começam a ver os conceitos desses autores, desses pensadores, escreve lá, faz um gráfico. Dewey, ele fala isso em relação ao aluno, em relação à cultura, em relação à estética, em relação à arte. Comênios, ele fala sobre didática, ele é o pai da didática, ele fala da carta magna. Comênios, vai fazendo esses links para vocês, quando chegar na prova, segundo o Comênio, de acordo com Paulo Freire, falou, já sei o que ele fala. Aí vocês começam a encaixar, que vai ser assim, não tem como. Agora, quando a gente vê que não sabe nada, vai nessa eliminação. Vai sobrando duas, vai para o tato, né? E detalhe, marcou a primeira opção que vem na cabeça, não volta lá depois, eu vou mudar que eu vou ler de novo. Não, deixa ali. Toda vez que a gente muda para o errado. Além de ter marcado sem muita certeza. Mas tem uma intuição ali por trás que vale a pena a gente considerar.
Agora a gente vai falar as questões de Comênios. Então vamos lá, número 10, pessoal. Eu não sei se vocês leram aqui no material de Comênios, que ele entrou naquele período do renascentismo, né? Onde a igreja ela tinha influência muito forte no ensino. No entanto, ela ensinava muito os princípios celestiais, ou seja, o aluno ele não era preparado para viver, né, diante da adversidade, diante da superação da vida, mas era um pensamento muito celestial, espiritual, de vida eterna. E ele fez uma crítica em relação à Igreja Católica, falando que o ensino não poderia ser somente para os fiéis nem sobre coisas, não somente também sobre coisas espirituais, mas que deveria ensinar tudo e a todos. Ensinar contexto de vida terrena, adversidade, formação e também as coisas espirituais. Então, ele vem falando que ele fez uma crítica a esse modelo de ensino. E ele falando de uma didática, que a didática, ela é algo abrangente, ela é algo que não ensina o aluno somente as coisas para o amanhã, né? Que ele falando da vida eterna, mas também para as coisas de hoje, tá? Então, a resposta da 10 é ensinar tudo e a todos, a resposta. Tá? É letra A. Indústria, aí quando falar de indústria, a gente vai lá para século XIX, a letra C não tem nada a ver, e a D muito menos. Tá? A outra aqui, a número 11, se eu não botei o número, a gente pode fazer a mesma regrinha, antes de ler qualquer coisa. A gente vê que na coluna, na primeira aqui, ó, de A E, a número 1 repete 4 vezes. Não é isso? Então, a gente já sabe que a número 1 está certa. Não é isso? Então, a ordem do item começa com a 1. Então, eu elimino qual? A B. Então, a B eu sei que ela não se encaixa em lugar nenhum. É uma regra que dá certo 99%. Tem 1% que eu já vi, prova, eu apliquei essa regra e a banca era tão boa que aqui eu tirei de cara, igual eu fiz aqui na B, era a que estava certa. Então, depois que você fizer esse critério de exclusão, você faz uma leitura para ver se realmente vai bater, tá? Então, eu já eliminei a B. Aí ficaram 4 pontos, a A, a C, a D e a E. Tá? Tudo bem? Agora a gente vai para o número 2. O número 2 repete 3 vezes. Tá? Ó, aí dá dúvida, né? Porque a gente tem 2 que repete 3. A gente tem 3 que vai repetir 2 vezes. A gente tem 4 que repete 3. Então, vamos lá. O 4, ele repete 4 vezes. Tá vendo? Então, se a gente tem um que repete 4 vezes, e a gente tem o número 4 que vai repetir 4 vezes, que está na D, na C, na D e na E. Então, 1 e 4 tem que estar junto. Tudo bem? 1 e 4, eles precisam estar juntos. Aí eu vou ver aonde 1 e 4 estão juntos. Na C e na E. É meio complicado isso, pessoal, do jeito que eu estou falando. Depois eu repito. Não tá dando para entender. Aí, beleza. Então, eu sei que 1 e 4, eles precisam estar juntos. Então, a gente tem a C e a D. Aí, a gente vê o 3 repete 2 vezes. E o número 5 repete uma vez. Pô, o número que repete uma vez, tá errado, tá? Então, a gente tem C
e E. Agora a gente vai para leitura. Ou seja, ou é a letra C ou é a E. E aí? Chegaram para esse raciocínio ou marcaram uma outra coisa diferente? Isso sem ler, tá? Agora vocês vão ler. Eu acho que é a C. De casa. E aí, alguém mais? Resposta C, pessoal. Disposição tecnicamente bem feita do tempo. Se falasse da aula para o aluno, estaria errado, mas está falando gestão do tempo, né? Então, beleza, está certo. Dedicação exaustiva do mestre. Totalmente errado isso aí, tá? Organização de todas as coisas necessário. Correto. Escolha do método adequado para ensinar. Aptidão de aluno não é o foco de Conex. Resposta C. Tudo bem?